A prova paulista do terceiro bimestre já está aí e eu tenho certeza que você, professor, está se perguntando o que fazer para ajudar seus alunos a se prepararem para ela. Eu tenho a resposta nesse vídeo. Hello there, teacher! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo, e aqui no meu canal eu gosto de compartilhar com os outros professores como que eu preparo cada uma das minhas aulas, mostrando passo a passo de como fazer os exercícios do material digital. Mas esse vídeo é um vídeo especial porque eu vou compartilhar com vocês como eu preparei a minha revisão para a prova paulista. Nesse vídeo específico nós estamos falando da revisão para as turmas do sexto ano do ensino fundamental, anos finais. Para essa aula eu fiz um material digital, eu fiz um slide para a gente colocar lá na tela da sala enquanto a gente vai dando as explicações e relembrando os conteúdos, e também um handout para os alunos usarem, que ali vai ter os exercícios que estão lá no slide, mas estão também no handout para os alunos irem resolvendo ali e não ter que copiar tudo. Fica a critério de vocês. Quer usar só o slide? Fica à vontade, baixe, ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Baixe e use na sua sala de aula se você gostar desse vídeo. Quer usar o slide e o handout também vai estar disponível aqui embaixo. É só baixar e usar à vontade sem custo nenhum. Então vamos lá, vamos começar a revisão da prova paulista para o sexto ano. Nós temos aqui o material digital, então eu trouxe aqui quais são os conteúdos que nós vamos rever nessa aula. Vocabulário, nós temos os action verbs, que são aqueles verbos lá de free time activity, que tem go to the park, play games, play sports, family members, adjectives to describe a special person or animal. E de gramática, present simple, que entra o like, you don't like, conectivos, but e because, e os subject pronouns, he, she, it, they, seguidos de suas formas do verbo to be, e também genitive case. Como objetivo, eu coloquei aqui o objetivo dessa aula, tá? Não os objetivos linguísticos, mas o objetivo dessa aula, que é revisar o conteúdo estudado durante esse terceiro bimestre. A primeira atividade aqui é um foco no conteúdo, que é para relembrar aquelas atividades de tempo livre. São 2 slides trazendo as atividades que eles aprenderam, então o objetivo aqui é só a gente relembrar com os alunos. Como eu sugiro fazer esses slides? O professor lê o verbo swim, pede para todo mundo repetir, pergunta para eles se eles lembram o que significa. Vai para o próximo, draw, todo mundo repete, pergunta o que significa. E faz isso com todos esses verbos para ver se eles lembram de tudo ou se eles têm alguma dúvida. Terminamos isso, a gente já vai para o primeiro exercício, que vai focar então no uso desses verbos. A gente tem um enunciado aqui, a gente tem o conteúdo, então falando aqui que são action verbs, de qual lição que isso saiu, se eles precisarem consultar o material deles, e nós temos aqui então o enunciado. Isso aqui vai estar lá no handout do aluno, então vamos dar uma olhada para ver como que vai estar lá e o que a gente vai fazer de procedimento. No handout do aluno, a gente vai pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, pede para eles explicarem o que eles entenderam desse enunciado, falando as palavras-chave. Depois, a gente faz repetição desses verbos só para eles relembrarem. E aqui, como eles já sabem esses verbos, eles já estudaram isso, em vez da gente fazer repetição, a gente pode pedir então para cada aluno ler um verbo. E aí, se a gente vê que tem uma pronúncia que sai ali do normal, a gente pede para todo mundo repetir junto. Terminou, a gente pede para os alunos lerem em silêncio essas frases para ver se eles entendem todas as palavras, e aí a gente fala que eles vão ter que completar essas frases com esses verbos que estão aqui em cima. Verbos podem repetir, vai ter verbo que não vamos usar, e aí a gente pode até fazer o primeiro com eles. Então, pessoal, I like to, e aí eu tenho basketball. O que é basketball? Teacher, é basquete. E o que é basquete? É um esporte. Qual que é o verbo que a gente usa para esporte? Aí aqui pode entrar tanto play quanto practice, e qualquer um serve. Temos esse exemplo, aí a gente fala que agora em pares, eu particularmente gosto de colocá-los para trabalhar em pares, eles vão ter 3 minutinhos para resolver aqui o restante das frases. Quando passar esse tempo, a gente tem 3 opções de checar.
A primeira opção é a gente pedir para 5 alunos, cada um ler uma frase completa para a gente ver qual verbo ele usou. E vamos supor, o aluninho leu lá, I like to ride my bike. Ok, guys, todo mundo colocou ride, alguém pôs alguma coisa diferente? Então vamos pro próximo e a gente checa todos. A segunda opção seria chamar 5 alunos, mas pedir para eles falarem só o verbo que eles colocarem. Ok, student number 1, in sentence B, what is the verb? Ride, teacher. Ok, todo mundo pôs rides, ok, todo mundo concorda. Vamos para a próxima. Student number 2, letter C. E aí a gente faz isso com todos. E depois disso, a gente vai mostrar então o slide com as respostas, que aí pode ser a terceira forma de checar. O professor pode então ter deixado os alunos trabalharem ali em pares e depois já corrige direto no slide. E aqui para os alunos verem se eles colocaram tudo certo, se a grafia está correta. E aí a gente encerra essa atividade. Vamos para o próximo foco no conteúdo, que agora é para relembrar family members. Como é vocabulário, a gente vai fazer a mesma coisa. Ou a gente faz repetition, todo mundo junto, ou a gente pede para cada aluno falar uma dessas palavras, porque eles já aprenderam, e aí a gente vê, se alguém falar alguma pronúncia que sai muito do esperado, a gente pede para todo mundo repetir junto. Fazemos toda essa repetição de family members aqui e vamos então para o próximo exercício. O próximo exercício é lá da aula 3.03, Match the family members to their correct titles. Vai estar lá no handout do aluno dessa mesma maneira e aí a gente segue os procedimentos. Pede para os alunos lerem em silêncio o enunciado, pede para eles explicarem o que eles entenderam do enunciado. Aí a gente pede para cada aluno ler um family member aqui, ou o professor lê e pede para todo mundo repetir, e aí o professor faz a primeira como exemplo. Aqui vai mesclar um pouquinho de genitive case com family member, mas o foco principal agora é family member. Então o professor lê a frase, ó, my mother sister is my... O que significa mesmo esse my mother sister? O que esse apóstrofo S quer dizer? Ah, então lembra que a ordem aqui está invertida, né? Eu estou dizendo a irmã da minha mãe é minha. O que a irmã da minha mãe é mesmo? Ah, é tia, teacher. Ah, e como que eu falo isso em inglês? Aunt, ok. Então agora aunt vocês vão pegar e vão escrever aqui. Eles escrevem, a gente viu que eles entenderam o que é para fazer, solta eles em pares para eles fazerem esse exercício. E quando eles terminarem, vem as 3 possibilidades. Ou o professor chama aí 5 alunos e pede para eles lerem a frase inteira, ou chama 5 alunos e pede para eles falarem só a palavra que eles colocaram. Depois disso, a gente vai lá para o slide e mostra as respostas. Então, se o professor quiser também, depois que os alunos fizerem em pares, ele pode vir direto aqui para o slide e mostrar as respostas. E aí os alunos vão ver se eles escreveram da forma correta, se o professor achar necessário faz mais alguma explicação aqui, e a gente encerra essa review de family members. Temos o próximo foco no conteúdo, que é para relembrar os adjetivos que eles aprenderam para descrever pessoas ou animais. Vamos seguir os mesmos procedimentos, ou o professor pede para cada aluno ler uma palavra e quando ele percebe que a pronúncia não está ok, pede para todo mundo repetir junto, ou o professor vai lendo e vai pedindo para os alunos fazerem a repetição e aqui o professor vai dando alguma informação extra, alguma explicação mais detalhada caso precise, caso eles não se lembrem mais desses adjetivos. Nós vamos para o exercício que vai praticar isso, está aqui no slide e está lá no handout do aluno também da mesma maneira. Vamos seguir os procedimentos de sempre. Os alunos leem em silêncio, a gente pede para eles explicarem o que eles entenderam desse enunciado, aí o professor pede para cada aluno ler um desses adjetivos, relembra o significado deles, e aí a gente faz o primeiro como exemplo. Então a gente lê, my pet cat is very... Ah, pessoal, o que está falando aqui? Ah, ok, e aqui ó, she has soft fur. Soft é macio, fur é pelo. Então tá falando que ela tem o pelo macio. Então qual desses adjetivos que a gente usa quando é pelo macio? Ah, é fluffy, teacher. Ok, então vamos colocar fluffy aqui. Colocaram? Antes de vocês fazerem, eu vou dar 1 minutinho para vocês lerem todas essas frases em silêncio para ver se tem uma palavra aí que vocês não entendem. Eles leem em silêncio, a gente tira as dúvidas necessárias e aí a gente pode colocá-los em pares para resolver esse exercício. Assim que eles terminarem, a mesma coisa, aquelas 3 possibilidades. Ou o professor chama 5 alunos e pede para eles lerem as frases inteiras, porque aqui são palavras que eles já viram em sua maioria. Ou o professor chama 5 alunos
e pede para eles falarem apenas os adjetivos que eles colocaram ali, e depois de fazer uma dessas duas maneiras, vem a hora de mostrar o slide, que pode ser também que você queira checar direto mostrando o slide, não precisa pedir para ninguém ler nada. Eu gosto de chamar a participação deles, porque eles podem refletir sobre o que eles colocaram, se tiver algum erro a gente pode falar, quem colocou diferente, por quê, me mostre aí na frase o que fez você tomar essa decisão. Então eu prefiro fazer a checagem antes de mostrar o slide, e eu mostro só para eles verem se precisa fazer alguma adequação ortográfica. Terminamos esse exercício, foi o último exercício de vocabulário, agora a gente começa a relembrar um pouquinho de gramática do que eles aprenderam. E a primeira que a gente vai relembrar é lá das duas primeiras aulas, que é o like to, para falar de preferências. Então esse slide vai explicar o like to, likes to para a terceira pessoa, don't like to ou doesn't like to para a terceira pessoa. Aqui o professor pode pedir por um aluno ir lendo as partes que está em português, e quando chegar as frases em inglês pede para todo mundo repetir junto, pergunta o que elas significam, explora o uso do like ou do likes ou do don't like, do doesn't like ali naquela frase, para a gente já prepará-los para o próximo exercício. E aí esse próximo exercício a gente vai ver lá no handout dos alunos e seguir o mesmo procedimento, né? A gente pede para os alunos lerem o enunciado em silêncio, me fala o que você explicou do enunciado, e como você sabe que é para completar as frases, qual palavra do enunciado que você viu aí que ajudou, como você sabe que é para usar o verbo like, que parte do enunciado te ajudou a fazer isso, e aí vamos fazer a primeira com eles de exemplo. To play soccer on weekends, I prefer to read. E aí a gente vai explorando os significados. O que é I? O que é play soccer on weekends? O que é I prefer to read? Então são coisas iguais ou diferentes? Então será que ele vai falar que ele gosta de jogar futebol ou que ele não gosta? E qual que eu uso para falar então que não gosta? É o like ou don't like? E eles falam, ok, então agora eu vou dar 1 minutinho para vocês lerem em silêncio as outras frases, para vocês me falarem se vocês têm alguma dúvida, alguma palavra que vocês não conhecem. Passou esse 1 minutinho, aí eu coloco eles em pares e deixo eles resolvendo esse exercício. Quando eles terminarem, o que eu vou fazer aqui, eu vou pedir para cada aluno, chamando os 5 alunos, cada um vai ler uma frase e aí eu vou falando com os outros. Vocês concordam que é like ou vocês concordam que é don't like? Por que que é like? Por que que é likes? Por que que é don't? Por que que é doesn't? E eu vou explorando o que eles colocaram para eles ficarem mais conscientes das escolhas deles. Depois que fizemos isso, nós vamos lá para o slide do material e aí a gente mostra as respostas para eles confirmarem se eles escreveram tudo certinho. O próximo item gramatical que nós vamos rever é o conectivo but. Então aqui eu vou pedir para os alunos lerem o que está em português em voz alta. Quando chega as frases em inglês, eu vou ler e vou pedir para eles fazerem repetition, dando ênfase no significado de but, dando ênfase porque que but está sendo usado naquela frase, e aí a gente vai para o exercício que eles vão praticar isso. Esse exercício eles vão ter que completar usando but ou então and. Mesmo procedimento, peço para os alunos lerem o enunciado em silêncio, me conte o que vocês entenderam do enunciado. Então vamos ler a primeira frase, I like to eat pizza, o que significa isso? Vamos ver a próxima, I don't like to eat spicy food, o que significa isso? E agora, são duas ideias que uma complementa a outra ou são duas ideias diferentes? São duas ideias opostas. São opostas, teacher. E eu vou usar and ou vou usar but? Eu vou falar aqui, eu gosto de pizza ou eu vou falar, eu gosto de pizza, mas eu não gosto de comida apimentada. É o mas, teacher. E qual que é o mas mesmo? But. Ok, então escrevam aí o but. Fizemos o primeiro de exemplo. Aí a gente pede para eles lerem as outras frases em silêncio para ver se eles entendem todas as palavras. Assim que eles terminarem, novamente, coloque eles em pares, dá uns 3, 5 minutinhos para eles resolverem, e assim que eles tiverem resolvido, a gente pode pedir ou para os 5 alunos ler a frase inteira, ou a gente chama 5 alunos para ler só a palavra que colocou. Terminando isso, a gente mostra lá para eles o slide com a resolução, só para eles conferirem mesmo se tinha alguém que não estava prestando atenção enquanto a gente fez a checagem oral. Agora ele vai ver se ele acertou ou se ele não acertou, se ele escreveu tudo certinho.
Próximo item gramatical que nós vamos rever é o genitive case. E aí a gente vai seguir aquele mesmo esquema. A gente pede para os alunos lerem o que está em português em voz alta para todo mundo. Quando chega os exemplos em inglês, a gente faz o repetition do exemplo. Aí a gente pergunta por que tem esse apóstrofo S, o que isso significa mesmo. E aí depois que a gente explicou tudo do apóstrofo S, do genitive case, a gente vai para o exercício. Esse exercício está lá no handout do aluno. Eles vão ter que reescrever essa frase usando o genitive case. O que a gente vai fazer? Mesmo procedimento. Aluno lê o enunciado em silêncio, aluno fala o que entendeu do enunciado, quais foram as palavras que ajudaram eles a entender o enunciado, aí a gente faz o primeiro de exemplo. The book of John is on the table. Quem que é o dono aí de alguma coisa? Ah, é John. E o que ele possui? É o book. Então lembra que a gente inverte, a gente coloca primeiro a pessoa, o apóstrofo S e o que ele possui. Então como que vai ficar The book of John? John's book is on the table. E a gente pede para eles escreverem a frase aqui. Entenderam o que é para fazer? Aí a gente pede para eles lerem em silêncio as outras 5 frases e a gente coloca eles em pares para eles resolverem esse exercício. Terminamos, aí a gente chama 5 alunos, cada um para ler a frase que ele colocou e a gente vai questionando. Todo mundo concorda? Alguém pôs diferente? Ah, e por que você pôs o apóstrofo S? Ou por que você pôs só o apóstrofo? Vamos explorando as respostas deles para eles ficarem mais conscientes das escolhas que eles tomaram e aí a gente mostra o slide com as respostas. A gente vai agora para mais uma explicação gramatical e aqui vai focar tanto nos subject pronouns, he, she, it, they, quanto na forma do verbo to be que é usada com esses pronomes. Então a gente vai fazer a leitura, pede para os alunos lerem o que está em português em voz alta, aí quando chega nos exemplos em inglês o professor lê e pede para eles repetirem, vamos dar ênfase aqui no he, she, it, they, e aí lembrar que o they pode ser plural tanto para pessoas quanto para animais ou objetos. Lembrar que quando tem um nome masculino ou quando tem um nome feminino, a gente considera que é um he ou que é um she, porque às vezes eles acham que tem que ser a palavra he na frase, mas não é quando está falando da terceira pessoa no masculino ou terceira pessoa no feminino. E aí a gente faz toda essa explicação e vamos para o último exercício da aula, então vamos dar uma olhada para ver esse exercício lá no handout dos alunos. Vamos seguir os mesmos procedimentos de pedir para os alunos lerem em silêncio esse enunciado, aí a gente pede para eles falarem o que eles entenderam do enunciado, e aí a gente faz o primeiro como exemplo. Então a gente lê, my brother is very kind. O que é mesmo my brother? Ah, é meu irmão, teacher. Ah, e meu irmão eu considero que é o quê? É he, é she, é it, é they, o que é? Ah, e é he. Por que é he? Ah, porque é uma pessoa só e é masculino. Ah, ok. Qual que é o verbo to be do he mesmo? É o is ou are? É o is, teacher. Ah, ok. Então aqui, my brother is very kind. He is always helping others. Vamos ler em silêncio agora as outras, só para ver se tem alguma palavra que vocês não entenderam? Eles leem em silêncio, se eles tiverem perguntas eles fazem, e a gente coloca eles em pares para eles responderem. Para checar, quando eles terminaram novamente, chama 5 alunos, pede para cada um falar o que colocou ali, e aí a gente vai e mostra lá o slide para eles com as respostas, só para eles conferirem se eles escreveram tudo certinho. Por fim, a gente tem uma última explicação aqui, um último foco no conteúdo, que é para falar sobre o conectivo because. Mesma coisa, o professor pede para um aluno ler o que está em português, o que está em inglês o professor lê e faz repetition, relembra o que significa because, aqui vai relembrar também os pronomes, e aí vamos agora sim para o último exercício, que vai misturar um pouquinho o because, o but e o and. Então lá no handout do aluno, eles vão acompanhar, e pede para o aluno ler o enunciado, falar o que ele explicou do enunciado, e aí o professor vai explicar então que ele vai ter que completar com um desses 3 conectivos. Pergunta novamente o que significa because, pergunta novamente o que significa but, pergunta novamente o que significa and. E aí a gente dá o exemplo com a primeira frase. I like playing soccer, it is a great way to exercise. Então vamos lá pessoal, I like to play soccer, o que significa? It's a great way to exercise. O que significa? E aí, será que eu vou colocar but, mas, and, e,
ou because. Por quê? Deixa eles falarem, a gente coloca ali o because, eu gosto de jogar futebol porque é uma ótima maneira de se exercitar. Vamos pedir para eles lerem todas as outras frases em silêncio, para eles tirarem dúvidas de vocabulário que eles possam ter. E aí, colocamos eles em pares para eles completarem aqui. Só para a gente finalizar, depois que eles terminaram, vou chamar 5 alunos, pedir para eles falarem o que eles colocaram. Aqui, como as frases são mais longas, eu vou pedir para eles falarem só a palavra, só o conectivo, e vou explorando, perguntando o porquê deles terem escolhido esse conectivo. Terminamos, aí eu vou lá no slide do material digital, eu mostro para eles as respostas só para garantir que todo mundo conseguiu fazer a correção. Acabamos, foi isso que eu fiz de revisão, mas vem uma parte final aqui, que é o que aprendemos hoje. Então eu trouxe aqui novamente tudo que estava lá no conteúdo da aula e eu vou retomar isso com eles. Então, pessoal, hoje fizemos uma revisão, a gente começou fazendo revisão de vocabulário e a primeira coisa que a gente viu foi action verbs. Quem pode falar para mim um action verb? Eu deixo uns 5 alunos falando action verb. Ok, depois a gente viu family members. Quem pode falar para mim family members? Peço para outros 5 alunos falarem. A gente também viu adjective to describe a special person and animal. Quem pode falar? Chamo outros 5 alunos. E aí eu vou fazendo isso. Toda vez que eu for trocando de tópico, eu vou pedindo exemplos, vou pedindo para alguma explicação, mas sempre trocando de aluno, de maneira que todos os alunos possam ter participado dessa aula. Foi isso que eu preparei de revisão para o 6º ano. Eu levei em consideração só as aulas de 1 a 10 por 2 motivos. Primeiro, que na prova paulista do 2º bimestre, eles pegaram o conteúdo mais das primeiras aulas do que das últimas, então aqui eu foquei nas 10 primeiras aulas desse bimestre. O outro motivo é que as aulas 11, 12, 13 e 14 a gente acabou de dar, então tá bem fresca na cabeça deles, então de repente seja um conteúdo que a gente não precisa reforçar tanto, porque eles acabaram de ver. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, já sabe, comenta aqui embaixo, gostei, vou usar, e depois, quando vocês usarem, realmente volta aqui para falar para mim como que foi essa experiência em sala de aula, ok? Aqui embaixo eu vou deixar 3 arquivos para vocês. Eu vou deixar o slide em formato PPT para abrir no PowerPoint, caso você queira alterar alguma coisa. Vou deixar também no formato PDF, que é mais fácil de usar, principalmente porque não tem áudio, e vou deixar também o handout dessa aula, que é o que você pode imprimir e entregar para o aluno usar. Ok? E lembrando, se você curtiu, deixa o seu joinha aqui, manda esse vídeo para aquele seu amigo que é professor de inglês também, manda lá no grupo da sua ADE, no seu grupo de professores de inglês do estado, e ajuda aí meu canal a ter mais engajamento para eu continuar produzindo vídeo para vocês. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video. Good luck for your students in the test, and see you in the next video. Bye bye!